Você está prestes a embarcar em uma jornada de empreendedorismo com o Pode Empreender. 3 mulheres, cada uma trazendo sua qualidade distinta, se uniram para criar um espaço onde ideias se transformam em realidade. Sintonize-se para explorar histórias inspiradoras, valiosos conselhos e insights que moldam o caminho do empreendedorismo. Este é o Pode Empreender, onde a visão se transforma em ação. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Pode Empreender. Hoje a gente está aqui com a Fabiola, que ela é técnica em próteses. Seja bem-vinda, né? Obrigada pelo teu tempo, disponibilidade e em compartilhar um pouco de todas as tuas experiências aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vinda, Fabiola. A gente vai começar então com as perguntas. Há quanto tempo que você já empreende? Bom, vale falar desde a época de criança, quando vendia miçanga na escola. Eu vendia miçanga na escola também. Sacolé na rua também. Né? A minha irmã fazia sacolés em casa e a gente vendia pra vizinhança. Aí depois eu comecei a vender miçanga na escola, pulseirinha, né? Ai, mas brincadeiras à parte. Porque eu sou formada em técnica em prótese mesmo, foi em 2009, né? E de lá pra cá algumas coisas aconteceram que eu acabei desistindo, depois eu retomei de novo, né? Mas que desde que eu retomei e não parei mais, dá pra dizer desde 2010. Então faz já são 14 anos. Bastante. Chegando nos 14. É isso aí. Como que iniciou então, né, essa tua paixão, essa vontade, né, em fazer as próteses? Bem, quando eu tinha uns 16 anos de idade, mais ou menos, eu fui trabalhar no consultório de uma dentista, em Três Passos. E naquela época não tinha laboratório que prestasse serviço, era o dentista mesmo que fazia o trabalho, né, e instalava no paciente. E era uma auxiliar dela que fazia uma parte, ela fazia outra, né, e aí assim formava os aparelhinhos. E eu comecei a pensar no sentido de que ela dispunha de um tempo muito precioso fazendo essa parte, e eu tinha tempo sobrando. E aí eu não me lembro a ordem dos fatores, né? Se foi ela que me pediu para fazer ou se fui eu que pedi, se eu podia ir tentando, né? E acabou que eu fui começando a fazer, Como auxiliar fui pegando, dela, como auxiliar, exato. Fui pegando, fui fazendo, fui aprendendo, e conforme ela ia instalando, a gente ia ajustando algumas coisas. Até que um dia ela me disse assim: Fábio, tu tem mão para coisa, por que você não vai buscar isso? Porque não tem esse mercado aqui para nós. E realmente, assim, o mercado mais próximo era Passo Fundo na época, né? E aí eu comecei a, né? Vamos ver isso daí. E aí descobri que tinha uma escola em Canoas, que eu conseguia ir. Na sexta-feira à noite, eu trabalhava durante a semana toda, eu conseguia ir na sexta-feira, ia para Canoas, fazia o curso no sábado o dia todo, voltava no ônibus no sábado à noite, chegava em casa domingo de manhã, todo aquele processo. Foram 3 anos e pouco nessa rotina maluca aí, mas foi a única forma de conseguir fazer o técnico em prótese e me formar de fato nessa profissão. Parou de dar desculpa e fez acontecer, né? Digamos assim. E para empreender, a gente tem que ter um pouco disso, né? Não tem que arrumar desculpa, tem que arrumar soluções, né? Exatamente. E São tu falou, decisões. são decisões. E tu falou que ficou um tempo parada, então tu quer contar um pouquinho para nós sobre essa trajetória, como que aconteceu? O que acontece com a maioria dos técnicos em prótese, né? A gente faz o curso técnico e a expectativa aumenta. Tu fica assim, nossa, vou terminar o curso, vou montar o laboratório, vou começar a trabalhar e a roda vai girar, né? Essa era a minha expectativa na época, e então os meus pais, além de me darem todo o suporte para fazer o curso, né? Eles me ajudaram a montar o laboratório, pelo menos assim, a parte mais básica para mim conseguir fazer. Para começar a trabalhar. Para começar a trabalhar, né? E aí eu montei o laboratório e comecei a visitar os dentistas. Aí eu visitei os dentistas, alguns não, grande parte dos dentistas aqui de Três Passos, e fui um pouquinho mais na região também. Sim.
mas o início sempre é um processo muito delicado, né? Porque a relação técnico e dentista, ela é baseada numa questão de confiança. Imagina que eu tô recém-formada, você é dentista, e aí o teu trabalho tá baseado no que eu vou fazer. Uma consequência. Exatamente. O quanto que você precisa confiar no que eu estou fazendo para você entregar para o teu paciente, né? Sim. Então, o que acontece? Com a pessoa recém-formada, geralmente ela tem algumas limitações em relação ao conhecimento e tudo mais, né? E então, o que aconteceu? Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, quando eu fechei, assim, 6 meses do laboratório montado, eu tinha muito pouco serviço. Muito pouco trabalho. Compensado. E quem estava me mantendo era meu marido, na época, eram os meus pais, né? E como eu sou uma pessoa bem, assim, tipo, decididinha, né? Eu falei, chega, não quero mais isso, né? Tipo, tô saqueando a poupança do pai e da mãe, não tô ajudando nada em casa com o marido, e isso estava me incomodando muito. E aí eu tomei uma decisão, eu falei, deu, basta. Não é pra mim, não funcionou, não deu certo, ok. Acho que esse é o problema quando tu bota uma expectativa muito alta em relação a algumas coisas, né? E eu acabei que eu desmontei todo o laboratório e fui entregar currículo na cidade. E aí eu entreguei, na época a Marina tinha concessionária, estava abrindo a oficina, né? E eles precisavam de uma consultora de pós-vendas e foi quando eu entrei nessa jogada. Daí eu fui contratada pela Fiat na parte técnica, porque é o meu perfil, o processo técnico, né? Eu sou muito prática, então acaba que se encaixa com o meu perfil, e eu fiquei trabalhando lá 2 anos. Só que nesse meio tempo, isso foi por meados de 2000 Deixa eu pensar, eu montei um laboratório ali em 2009, aí eu parei, em 2010 eu comecei na Marina, por meados de 2011 mais ou menos, aqueles dentistas que eu havia visitado há uns 2 anos atrás, Fabi, lembra, tu passou aqui no meu consultório, tem um trabalhinho pra ti, como é que eu faço pra te enviar? E agora? E agora? E aí eu fiquei naquele, putz, né? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí eu comecei a pensar, meu laboratório todo desmontado. A sorte que eu não me desfiz das coisas. Tipo, guardei, joguei dentro do quarto lá em casa, né? E agora o que eu faço, né? E aí eu, manda. Eu pensei, um aparelhinho aqui, monto uma bancada lá em casa. Eu até conversei com meu marido na época. E aí ele disse assim, não, Fabi, é um extra, nós estávamos construindo a nossa casa, então tudo é bem-vindo. Sim. Aí comecei, daí um começou a ligar, e outro começou a ligar, e outro começou a ligar, e aí eu comecei num fluxo meio insano, assim, de trabalho, porque durante o dia eu trabalhava na Fiat, durante a noite eu trabalhava em casa, né? E até que eu não consegui mais conciliar as duas coisas, eu estava dormindo muito pouco. E eu pensei, bom, eu acho que agora engrenou, né? Agora vai. Agora vai. E aí teve um dentista na época que me fez uma proposta para trabalhar fixo para ele como freelancer, né? E aí era uma outra área que eu não tinha equipamentos, mas ele tinha, então eu trabalhava no consultório dele. E aí eu pensei, bom, se eu consigo casar as duas coisas, os meus clientes mais ele, né? Vai dar bom. Vai dar legal. E aí foi quando eu solicitei a demissão, né? A demissão na Fiat, a contragosto do pessoal todo lá, porque eles já tinham uma trajetória, vários planos na época pra então, mim. Então pega uma confiança, né, pra quem já tá lá. Cara, eu gostava de fazer o que eu fazia. Eu gostava, porque como eu gosto dessa coisa mais técnica, mais... burocrática ali, não? Não, é mais a parte de exatas, assim, a funcionalidade da física ali, meio que a engenharia mecânica, aquele processo me cativava muito. Bom, tanto que a minha área era a recepção, mas eu estava dentro dos motores junto com os mecânicos, querendo entender o que eles estavam fazendo para depois conseguir passar para os clientes. Tinha acontecido, sabe? Então ali realmente era uma paixão, assim, que... Aí eu até pensava, cara, se não der certo dessa vez, eu vou fazer engenharia mecânica. Pensava que, tipo, sempre um plano alternativo, né? Cabeça funciona como uma loucura.
E aí acabou que fluiu, funcionou e desde lá só vem evoluindo, assim, mas Coisa boa. no início foi uma evolução bastante lenta, porque ixi. Quando eu parei pra pensar, eu falei, meu Deus, se eu começar a escrever tudo e colocar pra vocês as dificuldades que foi o início desse Sim. empreendedorismo, foi punk, assim. Foi tenso, Foi tenso. mas sobreviveu. Sim, estamos aí. Mas hoje, então, tipo, com a demanda maior, aí tu já tem uma equipe também que te auxilia, como E não é, eu tive vários colaboradores, já muitos passaram no laboratório, mas no ano de 2023, que foi o ano passado, eu tive um casamento de fatores. Eu tinha 3 colaboradores, além da minha secretária, de colaborador de produção, né, que me auxiliavam. E aí, em janeiro, eu tinha uma colaboradora que já não queria mais estar ali, ela tinha outros planos, né? E eu pensava, não, acho que ela tá cansada, vamos esperar sair de férias, de repente a gente retorna, ela muda de ideia. E quando nós retornamos de férias, ela disse assim, não, Fábio, eu não quero mais. Eu falei, cara, tu tem certeza? Não, eu tenho, não quero mais. Então tá bom. Então ela saiu, em questão de 2 semanas, o outro rapaz que estava trabalhando comigo também tinha um outro trabalho em vista e pediu para sair. E daí tinha a 3ª colaboradora que me auxiliava na parte de produção. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas também pediu, assim. Já que todo mundo tá saindo, você também. Exato, eu acho que foi isso, não sei, nunca conversei com ela sobre, mas, né? Mas tudo esse bem, dia também ela tem um quis relato sair. parecido, né, da Gabi Wilms, que ela também falou que um saiu, o outro saiu, Sério? tipo assim, meu Deus, todo mundo resolveu sair junto. Aí, tanto que eu cheguei pra Laura, pra minha secretária, e disse assim, tá, e tu? Vai ficar, Quer ficar ou vai sair também? Ela, não, Fábio, eu vou ficar e tal. Eu falei, não, então tá, vamos fazer A um gente sente, casamento. né, o que tá acontecendo, o que tá faltando. E tu sabe que é muito engraçado esse processo, porque eu sou daquelas pessoas assim que eu sempre reflito, poxa, o que tá acontecendo que eu não tô vendo, Sim. né? E o que eu posso fazer para ser diferente e o porquê que isso tá acontecendo. E realmente, assim, eu vim do processo, desde que eu retomei o laboratório, eu tenho um objetivo na minha cabeça muito claro. Eu tenho uma forma de como eu quero que essa empresa funcione. Sim. Só que daí é aquela questão assim, a forma como eu quero não é um padrão convencional. Não é um padrão de carteira assinada, de cumprir horas, de... Então, eu já vinha dentro de um processo assim que alguma coisa não estava fazendo sentido, sabe? Que nem o que nós estávamos conversando antes, né? Alguma coisa ali não estava fazendo Uma sentido. ponta estava solta. Exatamente. Mas, tipo, aí eu comecei, daí eu tinha começado a trabalhar com questão de horista, de pagar funcionário por horas, né? Para tentar conseguir encaixar um pouco mais nesse processo de produção. Porque o que acontece? O laboratório de prótese, ele é uma fábrica, né? Ele funciona num processo de confecção. Então, como tu faz para conseguir ter um colaborador que saiba tanto quanto você para abraçar todos os tipos de trabalho? Então, tipo, na minha cabeça eu achava, como eu consigo, você consegue, você também consegue. Mas não foi isso que a prática me trouxe, né? Algumas pessoas têm algumas limitações e conversando às vezes com eles diziam, Fábio, olha só, eu não vou conseguir fazer o que tu faz, né? Eu consigo fazer isso, tipo, algumas limitações. Eu pensava assim, poxa, e agora? Como é que eu faço com isso? Né? E aí eu entrei dentro desse processo, tanto que eu tive uma vontade muito absurda, assim, de desistir, né? Quando isso aconteceu, eu pensei assim, cara, tá tudo errado. Eu acho que todo empreendedor já passou por esse sentimento, né? Alguma coisa tá errada, alguma coisa ali não tá fechando. Tanto que a Laura, quando o pessoal saiu, assim, eu dei uma semana de respirada, a Laura melhor, bora treinar outra equipe. Vamos. Eu falei, não quero. Eu tô há 6 anos treinando a equipe, sabe? Eu tô há 6 anos nesse... Ele chega uma hora que tu Começa a né? gente, vai, porque o que acontece? Até a pessoa realmente ter aquela habilidade de, não, eu assumo e pego sozinho, porque o que acontece? Se eu te contrato como CLT normal, né? Você fazer um tipo de trabalho, tu não vai ter demanda para um tipo de trabalho só.
Entende? Então, Sim. o que acontece? Tu tem que vir disposta a abrir o leque e trabalhar isso, aquilo, aquele outro. Se E aí, ali que eu desenvolver comecei a nos perceber as setores. limitações. Né? E aí eu pensei, cara, não dá, eu preciso ficar sozinha para entender o que está acontecendo. Que é, Como prosseguir, desde né? que eu tinha começado lá em 2010, que eu retomei, não, foi 2012 que eu retomei, desde lá eu já retomei, logo contratei uma secretária, que contratei uma auxiliar, e de lá eu nunca mais fiquei sozinha. Né? Então foram muitas pessoas que entravam, ficavam um tempo, daí saíram. Acontece coisas na vida das pessoas que faz com que os destinos se distanciam do nosso propósito da empresa, né? E aí eu pensei, cara, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso colocar minha cabeça em ordem, porque aquele projeto que eu tenho está muito distante de acontecer, está muito difícil, alguma coisa não está fechando. Então foi um ano, 2023, que eu produzi sozinha. Conseguiu dar conta? Bem, que não, óbvio. Né? Mas teve que reduzir, então. Não, porque o que acontece? Pensa, uma produção que antes tinha 4 pessoas, e aí eu assumo sozinha, lógico que a gente consegue atender a demanda, só que não na entrega do mesmo prazo. Então, o que aconteceu? Eu tive que estender o prazo, e como o prazo ficou muito extenso, a gente teve que colocar em prática uma coisa que eu já estava organizando, que era o processo de agendamento. Só que o que acontece é você conseguir casar a agenda do dentista com a agenda do laboratório. Sim. E aí pensa, a agenda do dentista paciente, com a agenda do laboratório, mais a agenda do paciente. Acontece imprevisto com o paciente, mudou do dentista Quebra pro tudo, laboratório. né? E aí? Sabe? Então foi um processo muito tenso, assim, mas foi o meio alternativo que a gente encontrou. E funcionou? Né? Funcionou. Para alguns dentistas, algumas dificuldades a mais por causa do costume daquele fluxo de não programar antes do paciente vir. É que a maioria é imediatismo, né? Não pensa em se programar, em se organizar. Eu preciso pra ontem. É cansativo. Ana, olha só, tu vai vir no meu consultório para fazer, sei lá, uma prótese, mas eu preciso alinhar contigo algumas coisas, eu preciso que isso aconteça assim, assado, eu preciso deixar combinado já as datas. Cara, tu não sabe o que vai acontecer contigo daqui a 3, 4 semanas. Então, eu consigo me colocar no lugar do dentista e ver a dificuldade nisso, mas ao mesmo tempo, Fábio, como laboratório, apenas eu produzindo, eu não consigo encontrar outra forma para conseguir fazer com que esse prazo reduzisse, porque daí o que acontece? Antes desse dentista moldar esse paciente, esse espaço de produção já estava na minha agenda. Então, quando esse modelo entrava, eu confeccionava em questão de 2, 3 dias, eu já conseguia mandar de volta. Se isso não era feito, levava 3 semanas. E aí tu pensa, uma prótese que vai em média aí de umas 5, 6 visitas num dentista por causa dos processos, cara, vai finalizar uma prótese em quanto tempo? E as pessoas, decidem fazer a prótese hoje. Ela tem pressa, né? Todo mundo tem pressa. Ela quer ficar, e ainda mais quando começa assim, quando começa a provar, que começa a ver os dentes posicionados no lugar. Bicho, elas começam a ter um cenário. Eu quero estar com o dentinho pronto no final de semana, eu tenho aquela janta, eu tenho aquele compromisso, eu tenho aquela formatura, então eu não tiro a razão das pessoas ao mesmo tempo. Mas não é assim que funciona por um lado técnico. Tem que casar os dois, né? E tu não vende direto pro consumidor, ou tu vende? Não. De forma Tu vende pro dentista. Técnico em prótese é proibido. Não pode. E tu só pode vender pro dentista. Exatamente. Porque a nossa formação ela é técnica. Tem que ter A gente não tem a formação de conhecimento clínica. Nós não temos esse conhecimento. O nosso conhecimento você vai pegar esse material, mais esse material, mais esse material, com essa técnica você vai fazer isso. A nossa responsabilidade é sobre o processo técnico na boca do paciente. Isso é do dentista. Entendeu? Tanto que assim, por isso que é curioso que o laboratório as pessoas não conhecem, porque nós somos um universo escondidinho. Fica nos bastidores. Fica nos bastidores, é bem isso. Mas faz toda a mágica acontecer também, né? E aí as pessoas não têm esse conhecimento. A maioria, talvez hoje com a questão de Facebook, Instagram, né, com essa divulgação toda que vem acontecendo, acaba que as pessoas já têm um pouquinho mais de conhecimento com a abertura da internet, né?
fica mais solto assim esse conhecimento, mas muitas pessoas acredito que ainda acham que vão no dentista e é o dentista que faz tudo. Como era há muitos anos atrás, antigamente. Na verdade, o técnico protético ele nasceu do consultório do dentista, né? Sim, se a gente for olhar necessidade a do linha, dentista. exatamente, se a gente for olhar a linha de desenvolvimento do técnico em prótese, ele veio como um braço do consultório. Mas, Facilita. exatamente, o dentista treinava uma pessoa e essa pessoa trabalhava só para esse dentista. Só que o que começou a acontecer? Começou a acontecer que a faculdade de odontologia deu um boom imenso e o técnico em prótese, tipo, oi, o que é isso? Entendeu? Então tinha muito mais dentistas para poucas pessoas com esse conhecimento. E daí foi quando o técnico em prótese ele saiu desse consultório e começou a montar um prestador de serviço na Até às empresa. vezes, tipo, atendendo tu ter uma vários pessoa só pra profissionais. fazer isso, às vezes não valia a pena também, né? Depende quantas tu faz no mês, às vezes não compensava, né? São as especialidades, né? Tipo, cada dentista também tem suas É, especialidades ali também. Tu é especialista nisso ali. Então com certeza tu vai conseguir entregar um resultado melhor, né? O dentista Mais também. assertivo e exatamente. um tempo menor. Isso até me lembra agora que eu cheguei ali em 2023, ano passado, quando todo mundo saiu, que eu fiquei assim, ó, droga, eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Aí eu até me ofereci para um dentista. Eu me ofereci, eu disse, cara, quer que eu trabalhe só pra ti? A gente dá um jeito, eu alugo o laboratório pra ti, vamos fechar um valor, tipo assim, sabe? Eu Não dei me preocupo uma surtada, mais. eu dei uma surtada valendo. E ele disse assim, Fábio, não dá. Por quê? Nós já tivemos um técnico na clínica e o custo para manter um técnico é muito alto. Não compensa pra Exato. clínica. E aí eu... Murchou de novo. Eu preciso de outra alternativa. Não vou desistir mais. Aí eu preciso de outra alternativa. Mas o que era? Eu tava sempre... tipo, o laboratório pra mim não era uma coisa que me desafiasse mais. E eu descobri há pouco tempo atrás que eu funciono com desafios. A base do... Eu funciono com coisas novas. Eu gosto de adquirir um conhecimento novo. Eu gosto de... E como eu tô há tantos anos fazendo isso, treinando equipe, fazendo, tipo, era sempre mais do mesmo. Eram bocas diferentes, mas, tipo, a técnica já funcionava. Não me desafiava mais, sabe? E Já aí... era muito básico. Tava muito fácil já, sabe? Aí eu tava assim, eu acho que não é mais isso que eu quero. E volte e eu chegava em casa, Marinho, eu acho que eu tenho que mudar de profissão, eu tenho que mudar alguma coisa. Aí meu marido, não, essa conversa. De novo isso. Mas geralmente quando eu tinha essas ideias assim, não, eu vou parar, eu vou desistir, ou eu vou, cara, eu vou mudar. Aí no dia seguinte eu chegava no laboratório e começava a vir trabalho, assim, trabalho, eu pensava, opa, eu não posso. É um sinal. Opa, eu não posso. Cara, isso aconteceu muitas vezes, toda vez. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma conexão muito forte com a espiritualidade, com Deus, né? Eu gosto de jogar panos limpos na mesa, vamos dizer assim. Daí toda vez quando eu tava com os meus perrengues internos, eu dizia, ai, Pai amado, e agora? Dá um sinal. Dá uma luz. Vou parar, não vou parar? O que é pra mim? É esse meu propósito mesmo? É sério isso? É sério que tá acontecendo isso? Me ajuda a entender. Vou parar com isso. E aí no dia seguinte, assim, eu tipo... Eu não nem tempo de pensar em parar. Eu tô mandando trabalho de dia pra ti, eu chegava no laboratório, assim, tava minha secretária atrás, um monte de caixinha, assim, sabe? Tá bom. Vamos trabalhar, né? Bota jalequinho. Bora trabalhar. E o que mais te motiva hoje, assim, a continuar, né, com isso? Qual é a... Que a gente disse, é motivada por desafios, muitas vezes, né? Que tem por trás de tudo. Tem várias coisas. A profissão do técnico em prótese, ela é uma profissão muito gratificante, de fato, porque você consegue devolver algumas coisas para as pessoas que elas já perderam ao longo dos anos, sabe? Então, eu sou uma pessoa assim que atrás dessa pessoa prática, dessa pessoa decidida, dessa pessoa, não, vamos, né, meio Caxias, assim, como alguns dentistas já me chamaram o seguro de boi. Existe uma pessoa muito humana,
sabe? Aquela pessoa assim que eu não faço uma prótese pela prótese, eu faço uma prótese porque é uma pessoa que vai usar. Sim. Sabe? Então, para mim, o meu resultado final, além de um processo técnico que realmente traga aquele resultado que eu espero, que eu desejo tecnicamente, a satisfação do cliente, do meu cliente, fala mais alto. Então, eu acho que esse é o processo maior. Eu não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas já se imaginou sem os dentes? E dentro tem uma coisa que não regenera, né? Não cresce, então Não. tu tem que E assim, buscar uma... É uma Tem que ser algo reflexão que eu funcional, sempre, né? é uma reflexão que eu sempre faço, assim, ó, o desconforto de você não ter. E não é só pelo fato da estética de você não ter esses dentes, mas eles suportam uma musculatura muito importante da nossa face. Não sei se vocês já viram pessoas sem ou absolutamente edêntulas, né? Mas despenca. Despenca, e é como se a pessoa perdesse a dignidade dela visual, entende? Então eu trabalho muito com o olhar, por isso que as pessoas brincam com piadas de pessoas com prótese, sem prótese, acham bonito aquele processo. Eu não consigo ver graça nisso, porque pra mim é uma pessoa mutilada, entende? Então eu vejo a dor da pessoa pelo fato dela não ter mais aquilo. Da mesma forma que possa não ter um olho, um nariz, uma orelha, um braço, uma perna, né? Apesar de que próteses já vêm substituindo esse processo da mesma forma como no ramo odontológico, né? Mas eu me coloco nesse lugar porque é desconfortável, de fato, para a pessoa não ter essa parte do corpo, né? E eu vejo pela minha mãe, quando vai fazer um exame, quando vai fazer... Fazia antes, que agora ela já tem implantes, né? Mas quando ainda ela tinha próteses removíveis, né? Nas duas arcadas, no caso, tipo, que tu tirava, aquilo lá murchava tudo, né? Sim, e a primeira coisa quando ela acordava de uma anestesia, Fábio, minhas próteses, sabe? Tipo, aquilo lá era referência para ela. Então, nós estamos falando sobre pessoas, sabe? Então, essa é uma das coisas que me motiva atrás, a satisfação de poder devolver um pedacinho da dignidade da pessoa quando ela perde por um processo mutilado, de mutilação, digamos assim. Eu estou falando mutilação de uma forma meio ogra de dizer, né? Mas é só para entender. E também aquele processo, assim, quando tu fala na questão dos aparelhos, cara, é um incentivo. A criança com um aparelho cheio de coisinhas, colorido e glitter, de figurinha, para elas usarem aquele aparelho. Ah, meu Deus, é meu super-herói favorito. Sai de ser aquela coisa, eu tenho que usar, tipo, eu quero usar porque é bonita, é e legal. Fica divertido. Então, assim, você o tempo inteiro está falando sobre sensações, sobre emoções. Você está trazendo um momento mais agradável para a pessoa. E não falando também só uma questão de pessoas de mais idade. Cara, eu já fiz prótese total uma pessoa de 24 anos de idade. Então, mas isso é só para pessoas de mais idade. Cara, não. Uma paciente da Argentina que uma vez veio para cá, 24 anos. Então, é um desafio muito grande você conseguir casar uma naturalidade no sorriso com uma prótese. E aí tu pensa, cara, 24 anos, sem nem um dentinho mais na boca. Mas ali na sorveteria eu lembro também que vinha um guri que ele também já usava a prótese, assim, ele é mais novo do que eu, né? Pensando o que pode ter acontecido, mas... Às vezes acidente, às vezes trauma, às vezes perda, às vezes um processo genético. Tem vários fatores que vêm trazendo isso, né? A questão é, putz, o que a gente pode fazer agora, sabe? Para ajudar. Então isso é um dos fatores que me motiva a ficar por causa desse sentimento de, cara, eu estou auxiliando as outras pessoas de alguma forma no meu trabalho, sabe? Então isso é um dos processos. E o segundo agora é porque a gente está entrando dentro dessa área diferente, né? Para mim, é uma área nova que nós estamos
entrando agora, que é entrando Desafio. no universo digital, exatamente. Então agora a gente Tem vai, novidades. agora a gente vai aprender coisas novas, entendeu? Então, tipo, agora eu tô assim, tô com aquele Pilhado, fogo. Tô- Sabe que a gente participou de uma palestra semana passada e ele falava bastante, né, sobre isso, tipo, que todo dia a gente tem experiências que geram sentimentos e que toda vez a gente tem que estar buscando, né, por motivações. Porque realmente, às vezes chega num ponto que, tipo assim, cara, não me É desafia mais do mais, mesmo. não me motiva mais, não, né? Fica sem graça. Então a gente precisa, tipo, acho que buscar e se desafiar, né, como tu tá fazendo, pra, querendo ou não, evoluir ainda mais e ter uma coisa nova. Exatamente. E esse ano a gente tá, tipo, esse ano é o ano que eu tô muito focada em reestruturar a equipe, né? Esse ano é um ano que é engraçado falar sobre isso, porque para ver como que às vezes a gente realmente precisa, o Fábio falando, precisa desse momento mais eu comigo mesma. O ano passado, trabalhando sozinha, eu comecei a ter alguns insights de algumas coisas, né? E eu comecei a ver com um pouco mais de propriedade como eu consigo fazer para alcançar aquilo que eu quero alcançar, aquele estilo de empresa, aquele projeto que eu já tenho há muitos anos atrás, como eu consigo alcançar isso? Então, enquanto que eu ia trabalhando, aquilo ficava matutando na minha cabeça, sabe? E aí eu comecei a pensar nesse projeto novo, de você dar treinamentos, de dar cursos, de capacitar pessoas para cada tipo de trabalho. Pensa, o laboratório hoje, ele entrega mais ou menos uma gama de 290 tipos de trabalho. Então, assim, lógico, eu não vou ter 290 pessoas produzindo, entendeu? Sim. Mas, se eu começar esses treinamentos com as áreas que têm maior fluxo dentro do mês, daqui a pouco eu já consigo, essas pessoas já começam a ter a oportunidade de aprender um braço aqui, um braço ali, um braço acolá e se desenvolvendo. Então... que vai pegando a experiência e daqui a pouco o outro é parecido e já consegue ir casando. E aí eu vou conseguir fazer aquele processo que eu sempre quis, que é ter um grupo de colaboradores que, conforme os trabalhos vêm entrando no laboratório, eu contato, a Ana vem e trabalha. Tipo um freelancer, assim. Você vem e trabalha. Exatamente. E essas pessoas, elas não precisam ficar fixas dentro daquele espaço, cumprindo hora. Que isso é uma coisa assim que, na minha cabeça, não faz tanto sentido no processo de produção. Tu tem que ter um funcionário fixo para ele estar ali à disposição. Cara, às vezes não tem. Às vezes tu termina de produzir e tu tem que ficar ali cumprindo hora. Não entra na minha cabeça esse processo. Fica uma hora morta, né? E daí tu fica naquele assim, fulano já fez tal coisa. Fica achando outras coisas pra ele. É chato isso. E a pessoa também consegue se organizar melhor, né? Ó, tenho que ir lá produzir isso, vou levar mais ou menos tanto tempo, já sabe quando E aí ela pode se organizar, ela pode se organizar e ela pode me dizer assim, ó, Fábio, eu vou no laboratório quarta-feira às 2 horas da tarde e produzo isso. Beleza. É a pessoa que vai junto, lógico, com a Laura, organizar ali conforme ela vai querer produzir, o que ela vai querer produzir. O dia que ela vai querer produzir. Até porque, assim, quando a gente fala sobre produção, e principalmente na área da prótese, a gente não pode esquecer que tem um fator muito importante, que é você estar bem para fazer algo legal. Então, a gente não está bem todo dia. Tem dias que você acorda com uma enxaqueca absurda. Como é que tu vai produzir com isso? Entendeu? Então, assim, ó, cara, hoje eu não tô legal, sabe? Mas amanhã eu vou e faço. Beleza. Sabe? Esse é o meu movimento, esse é o meu objetivo para esse ano. Vai dar bem legal. Então é uma coisa diferente, é uma coisa assim, bem fora do normal. Mas bem fora do padrão 3 passos. Exatamente. No interior, às vezes tem um pouco de dificuldade, né? Tanto que as pessoas, assim, elas querem trabalhar no relógio, elas querem trabalhar no horário, elas querem um valor fixo, só que quando você fala em trabalhar com um determinado X horário, você já sabe que você vai ter um determinado X valor. Quando você abre a possibilidade da pessoa trabalhar no tempo que ela quiser,
Quanto mais ela produzir, Quanto mais ela produzir, mais ela vai ganhar. E aí entra pro processo de remuneração que eu sempre quis fazer no laboratório, mas eu nunca encontrei como. Sim. Agora encontrei. Agora vai ver. Não, é porque que nem tu falou, existem essas coisas de não tá bem, não sei o quê, mas existem fases das pessoas também. Porque às vezes a gente tá mega focado no trabalho, então quem sabe essa semana eu vou ter um gás ou esse mês pra trabalhar mais horas. E mês que vem não preciso de tudo isso, Exatamente. né? E conforme vai tendo o fluxo dos trabalhos, e aí acaba que engrena num processo, para mim, vendo, que a gente consegue fazer com que, conforme os trabalhos entram, as pessoas vêm, produzem, e a gente já manda pro dentista. Vai cair por terra a questão da necessidade daquele agendamento prolongado, de casamento, de 300 agendas, entendeu? Então É que cada um tem que respeitar o tempo do outro, né? Por mais que às vezes os dentistas demorem um pouco até aceitar isso, até organizar isso, mas eles têm que respeitar o teu tempo, o tempo do colaborador, o tempo do paciente. Todo mundo precisa se ajustar para a coisa funcionar. vai ser isso aí. Gostaríamos de saber agora se tem uma dica para dar para quem quer empreender, né? Seja nessa área ou não. Tem vários. Tem vários. Só gostar do que faz não é o suficiente. Né? É necessário você saber e ter consciência de que você precisa ser responsável pelas suas decisões. Né? Você precisa ter uma cabeça aberta e uma flexibilidade de certa forma para conseguir equilibrar todos os processos que o empreendedorismo traz, todas as dificuldades, desafios, vamos dizer assim. Dificuldades a gente tem não só no empreendedorismo, né? Mas todos os desafios que empreender traz, né? E uma das coisas que eu acho muito fundamental também é a questão de conhecer os seus números. Por quê? Eu tive muita dificuldade de conseguir encontrar um cálculo de custo que eu conseguisse calcular o que um produto de fato custa. E eu remei durante muitos anos nessa minha trajetória por não saber quanto que o meu trabalho custava. É que não é só produto, né? É tempo também. É tempo, nós estamos falando de tempo. Esse é o gancho maior, né? E aquela questão assim, quando eu não sei quanto que custa o meu trabalho, às vezes eu tô com a minha produção cheia daquele trabalho que está me dando prejuízo e aquele que me dá um lucro maior eu não consigo fazer esse, porque eu tô cheio desses para fazer. Então, durante um processo muito longo, foi uma das dificuldades. O meu perrengue maior foi na área financeira. Não foi a questão da capacitação técnica, não foi a questão de conhecer, porque eu sempre investi muito em curso, né? Mas foi sim o não saber quanto que valia o meu trabalho, não conhecer os meus números. Quando eu consegui montar essa fórmula de cálculo de custo, o laboratório deu uma alavancada assim absurda, porque eu consegui rever todos os meus processos e consegui ter uma melhor visão do que acontecia na minha empresa. Então, o conhecer os seus números e saber quanto que custa aquele teu trabalho, quanto que você realmente, o limite entre o teu lucro, a tua margem, o quanto que você pode cobrar, a partir de quando você está começando a valorizar o teu trabalho, todo esse processo, ele realmente é muito impactante no processo da empresa. Né? É verdade. Então, eu acho que é isso, meninas. Assim, são coisas que para mim influenciaram muito na trajetória. Né? E o restante tudo é aprendizado, né? Tanto as falhas, quanto os acertos, quanto... Eu sou uma pessoa que eu reflito muito sobre o que acontece e eu transformo tudo em aprendizado, sabe? Puxa, falhei, paciência. Naquela época não tinha... Esse é o dom do empreendedorismo, né? Transformar a dificuldade em ação. Tudo vira aprendizado também, né? Então eu acho que essa flexibilidade também de você olhar com mais cautela para tudo e não ficar levando pro coração e pro sentimento, né? Para mim é mais fácil falar porque eu sou uma pessoa um pouco mais racional, né?
Mas é um ponto que é importante saber dividir as coisas, sabe? Saber dividir os relacionamentos, saber separar, né? O que realmente está acontecendo. Outra coisa que eu acho que também é muito fundamental é você ter clareza do que você quer, onde você quer chegar e sobre as relações, né? Eu tenho uma relação muito gostosa com os meus dentistas, né? Quem trabalha comigo, porque eu sou essa pessoa. Eu preciso, não, peraí, vamos deixar claro, vamos alinhar, vamos deixar claro o negócio, sabe? Não ocultar informações. Não tô entendendo o que você tá querendo com determinada coisa, né? Tipo, cara, quanto mais claro você tem nas suas relações, mais fácil é de você conseguir entender o que o outro está precisando, o que você precisa fazer. Porque às vezes a forma que ele fala, tu entende de um jeito, só que ele queria completamente de outro. Se não tem esse diálogo, esse alinhamento, tu faz achando que tá perfeito, mas aí pro outro não tá. E aí acontece que é retrabalho, né? Tempo de novo, material de novo. Exato. E isso custa caro. Isso custa, Por isso que se resume a conversas, né? A gente aprender e vai. O relacionamento precisa ser bem bom. Isso aí. tem. E tem que ter a forma de como lidar com esses relacionamentos, né? Mas isso a gente aprende. Aprende. Você aprende ao longo da caminhada. Então tá, a gente quer te agradecer, Fabiola, obrigada por ter disponibilizado teu tempo, vim aqui contar um pouco dessa história. Eu não conhecia o teu trabalho, ó, já tô aí conhecendo, mais uma pessoa que eu tô admirando agora também. Obrigada por trocar essa experiência conosco. Imagina, o prazer é todo. Imagina, obrigada mesmo.